Tem informação na voz de Wellington Barros, pois não, Barros? Pitoli, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, deve começar a receber faltas nas sessões da Câmara dos Deputados a partir desta semana. Presa há mais de 2 meses no complexo penitenciário de Rebibbia, na Itália, a parlamentar estava licenciada do mandato desde o início de junho. O afastamento durou 127 dias, sendo 120 dias por interesse particular e outros 7 para tratamento de saúde. Com o fim da licença, Zambelli volta a constar como titular de mandato e, portanto, sujeita às regras de presença da casa. Zambelli saiu do Brasil após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por suposta invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Pelas normas internas, deputados que faltarem a mais de 1/3 das sessões ordinárias ao longo de um ano legislativo podem perder o mandato, caso as ausências não sejam justificadas. A Câmara costuma realizar de 2 a 3 sessões ordinárias por semana, o que deixa a margem de faltas permitida em torno de 30 a 35 sessões por ano. A defesa de Zambelli afirmou que estuda apresentar um novo pedido de licença por motivo de saúde. A solicitação, se formalizada, precisará ser avaliada pela mesa diretora da Câmara, que decidirá se aceita ou rejeita. Obrigado, Barros. Olavo e Walter, nós estamos falando da perseguição à direita. Para mim, nenhuma novidade, zero novidade. Nós estamos falando, se somarmos 740 mil votos de Eduardo Bolsonaro em 2022 para deputado federal, no estado de São Paulo, e quase 1 milhão de votos de Carla Zambelli, também para deputado federal, em 2022, a gente está falando de mais de 1.700.000 votos. Ou seja, 1.700.000 paulistas vão perder a representatividade na Câmara graças a esse esforço de perseguir a direita e anular suas lideranças. Nós temos o presidente Bolsonaro preso, inelegível, e com a dosimetria vindo aí, a gente vai enterrar. Mas se no Brasil, dos covardes, passar a dosimetria, fora da eleição, Bolsonaro, eu vou lutar até o último fio do cabelo, gota de sangue, para não ser assim. Mas a gente está no Brasil da covardia. Nós temos Eduardo Bolsonaro perseguido, fora do Brasil. Sabe que não pode voltar para cá agora, senão vai em cana. Tem prisão preventiva já. Nós temos Carla Zambelli, presa na Itália. Tem agora um julgamento na quarta-feira, dia 8, que a gente vai estar atento, que pode colocar Zambelli em prisão domiciliar, mas segue presa na Itália. Por quê? Eles resolveram um problema. Que problema? Colocaram a Carla num crime comum. Por quê? Tentaram extraditar Alan dos Santos e não deu. Tentaram extraditar Oswaldo Eustáquio, mas não deu. Então eles melhoraram, entre todas as aspas, é claro, esse processo para condenar e prender a Carla por um crime comum aqui no Brasil e na Itália. Está presa lá, quarta-feira pode ir para domiciliar. Ou seja, a perseguição continua. Daniel Silveira está em aberto, mas não está em aberto, porque tem uma série de cautelares. Enfim, fora as perseguições contra Van Hatten que está na ética, no Conselho da Comissão de Ética, tem Geyer no Supremo, enfim, tudo que a gente sabe que eles estão armando para tentar inviabilizar grandes lideranças da direita para o ano que vem. Ou seja, nenhuma novidade, Olavo. Vamos lá, a Gazeta do Povo divulga agora no meio do ano que no STF, 4 de cada 5 processos miram alguém da direita. É perseguição ou não, amigo ouvinte? Ou é coincidência? Pode ser coincidência, né? Contém sarcasmo esse comentário. Pois bem, Zambelli tem uma condenação já transitada em julgado, fato. Caberia, então, à Câmara discutir a cassação ou não do mandato, mas parece um grande faz de conta que não estou enxergando, né? Existe uma licença de saúde, haverá um pedido de renovação da licença de saúde, mas no quadro político da representatividade
como o Pitoli bem colocou, a Câmara dos Deputados deveria sim posicionar-se pelos seus pares. Mas não, o Legislativo tem sido um poder, tem se comportado entregando a cabeça dos seus pares em nítidas perseguições políticas. No meu entendimento, pelo contexto e pelos números, o processo em relação a Zambelli é uma perseguição política. Ela disse que, na sua defesa, que a tentativa lá de invadir o sistema era para mostrar a vulnerabilidade. E não mostrou a vulnerabilidade, mas aí me lembra muito o caso do Tagliaferro, né? Aí há uma condenação. Ao meu ver, uma nítida uma perseguição política que demandaria do próprio Legislativo, com o perdão da expressão, corporativamente, defender o seu par. Mas é possível esperar alguma coisa, vamos colocar, dessas duas casas legislativas, com essas presidências, que ao meu ver são subservientes ao governo Lula, nitidamente fazendo o jogo político do atual governo? Não, não é. Mas são injustiças visíveis como é a da anistia, como é o processo que condena Bolsonaro, injustiças visíveis de um poder judiciário com lado. Um poder judiciário com posição política, que quer ser protagonista político, que faz crítica política. Enfim, é uma grande injustiça, mas, amigo ouvinte, insisto nesse ponto, já falei aqui e repito, chegará um momento, num futuro que eu creio breve, que tudo isso será anulado e nós teremos um país nos eixos novamente. Walter, 1.700.000 votos, somando Zambelli e Eduardo Bolsonaro. É nisso que eles estão de olho, Walter? Pitoli, eu tenho uma convicção muito firme, muito forte, de que todos, como disse o Olavo, esses processos serão anulados porque eles são nulos. Eles são nulos. Tudo que diga respeito hoje à motivação política no Brasil, todo julgamento que tenha a motivação política no Brasil e que o réu seja de um lado político, a gente já sabe, no momento que inicia o processo, qual é o resultado. E não é só nos tribunais superiores. E eu estou falando e quase que falando em causa própria, porque talvez o meu seja o primeiro desses casos. Eu sou hoje um cara com os meus direitos políticos cassados. Eu estou inelegível por um processo que foi transitado em 4 meses, Pitoli. Isso não existe. Onde eu faço uma crítica auto-intitulada Bancada Negra, que se apresentam como tal. Dentro desse negócio do identitarismo, a esquerda captura esses grupos, faz esses discursos. Aliás, está semeando entre nós uma coisa que não existia no Brasil. Está semeando essa cisânia, fazendo esse racismo ao inverso, e denunciar os racistas se transformou absurdamente em crime. Então a gente está vendo isso. Este processo da deputada Carla Zambelli, como o processo que tornou o Bolsonaro inelegível, como qualquer outro processo, como essa prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, todos eles, todos têm as mesmas motivações e normalmente os mesmos protagonistas. De um lado, o ativismo judicial engajado a favor da esquerda, de outro lado, um réu com um crime inventado, um crime imputado, que basta que ele seja de direita para que se instrumentalize o poder judiciário e se procure o que, em última análise, se quer. 2 coisas: o cancelamento daquela pessoa, cancelamento nas redes sociais, para se criar adjetivos e colocar, e 2, tornar essas pessoas inelegíveis para tirá-las de dentro do sistema, para tirá-las de dentro do processo, para tirá-las de dentro do pleito eleitoral, o que é um absurdo, mas é o que está acontecendo. Esse tem sido, eu já falei isso hoje aqui antes, vou falar de novo, vou continuar falando, esse é o grande câncer sistêmico, a metástase, não é nem câncer, mas é metástase, porque ele não está só no STF, não está só no STJ, não está só nos tribunais regionais, onde muitos
desembargadores foram nomeados ao longo desses últimos 20 anos pela esquerda, mas isso está dentro do judiciário como um todo, infelizmente, dentro do próprio Ministério Público também. Basta que vocês vejam aí algumas manifestações, algumas denúncias que são feitas para um lado e não são feitas para o outro. Quer dizer, tudo virou uma questão de conveniência, o que antes era o que a gente chama de prevaricação, que é agir ou deixar de agir em virtude de sentimento de interesse, hoje, em nome do amor, se transformou em dever de ofício.